Samuel Brau, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Noite Brasil. Obrigada aí por atender nosso convite. Thalita, tudo bem? Saudade de conversar com você, com o Leandro. Muito bom estar aqui com vocês nesse canal. Eu já vim aqui uma vez, né? Uma ou duas vezes, não lembro. Logo depois que a gente se encontrava em outros canais antes também. Mas é maravilhoso estar aqui no canal verdade. E é maravilhoso estar com vocês, né? Muito bom, estava com saudade de você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Tem uns assuntos assim que eu queria muito ouvir, há muito tempo que eu queria ouvir, na verdade, você falando sobre isso, principalmente esse que eu vou começar, a gente começar logo com isso, que é esse tensionamento, né, que está acontecendo no Caribe, agora com a presença de um porta-aviões nuclear, o USS Gerald Ford, que está se juntando a outros navios de guerra, e esses vazamentos na mídia estadunidense sobre ataque terrestre, sobre invasão da Venezuela, o Prêmio Nobel da Paz da Maria Corina Machado. E eu queria que você colocasse para a gente qual é a perspectiva real do que está acontecendo ali, se é só intimidação ou se a gente vive de fato hoje a possibilidade de uma guerra naquele lugar. Pois é, Leandro. Esse navio que foi para lá, né, esse porta-aviões, na verdade, é o maior porta-aviões do mundo, o maior feito na história, né? Está acompanhado de 3 destroyers também. Eu acho que você já tem o número aqui, né? São 3 esquadras de aviões que estão de caças, né, de bombardeio dentro desse porta-aviões. Então, cada esquadra tem 25 ou 26 aviões, eu não lembro agora. Deve ser uns 75 a 78 São 75. aviões. 75 aviões. Então, fora 3 esquadras de helicópteros também, de todos os helicópteros, não de transporte, né, helicópteros de ataque, né? Então, é basicamente uma força armada inteira, né, maior do que a da grande maioria dos países, sendo deslocada em conjunto para as margens da fronteira marítima da Venezuela. Talvez a maior movimentação de guerra que nós vimos ao longo desses últimos anos, né, desse século, superior a algumas movimentações, tanto de dissuasão que os Estados Unidos já fez contra adversários maiores, né, como é maior do que qualquer operação que os Estados Unidos já promoveu em combate, em conflito. Né? Coloque aí os Houthis e outros conflitos que os Estados Unidos engajou recentemente. Os Estados Unidos nunca mandou tantos equipamentos, com tantos homens. Homens até manda mais, eu tenho que reconhecer. Mas homens engajados dentro de equipamentos prontos para a batalha, não. Né? Os Estados Unidos costumam manter muitos soldados em bases militares, em um estágio de ocupação ali e tal, mas não totalmente pronto para a batalha. Então, Leandro, isso para mim significa, sim, uma proximidade da possibilidade de confronto direto. Se isso não significar, o que mais significaria, né? Mas, ao mesmo tempo que tem esse elemento, eu penso que não é o objetivo final do Trump, não hoje, amanhã pode ser outro, mas não é o objetivo final do Trump hoje uma invasão por terra, né? Tomar o território venezuelano numa guerra franca, aberta. Acho que os elementos que estão mais na mão agora são os de dissuasão, ou vamos usar o nome correto, né? De terrorismo, que é o que o Trump está promovendo, tanto contra a Venezuela como contra a Colômbia, é o que é descrito, né, na definição da ONU de terrorismo, que é você usar de meios de violência, né, ele está assassinando, são 47, se não me engano, né, até agora assassinados, executados pelos Estados Unidos, como meio de implementar terror. E tem sido efetivo, né, você tem gerado na Venezuela preparativos para o confronto, então há um caos disseminado, não um caos de que o Maduro perdeu o controle do governo, não é isso, mas ele teve que mobilizar o país. Há um temor enorme correndo, a rotina daquele país, de todas as pessoas, né, do país, está afetada pelo medo, pelo terror, de que podem sofrer um ataque injusto, cruel, sanguinário a qualquer momento. Então isso é o terror. Definição de terrorismo é isso. Definição de terrorismo não é que eu não gosto do bandido A, do bandido B, acho que o crime que ele comete é pior do que o crime do outro, então eu vou chamar ele de terrorista, como a gente já viu, inclusive, no debate público brasileiro algumas vezes. Terrorismo é você usar a psicologia, ataques pontuais, não contra forças militares, que é o que os Estados Unidos está fazendo. Ele não está atacando navios de guerra da Venezuela. Eles sabem muito bem onde estão os navios de guerra da Venezuela,
onde estão submarinos, aviões, etc. E ele não os ataca. Então, sequer estamos, Leandro, naquela mania que os Estados Unidos já têm, né, antiética, porque até na guerra existe uma ética, de que é começar guerra sem avisar, sem declarar. Né, é dar um soco pelas costas, é uma covardia. Mas os Estados Unidos sempre fez isso. E sempre teve aliados para fazer isso. Tony Blair, um deles, né, agora indicado para ser lá o gestor, o CEO de Gaza, né, é um dos parceiros dos Estados Unidos, não apenas na guerra, mas na guerra de covardia, aquela guerra que você não declara, que você inicia por baixo dos panos. Como faz o Israel, enfim, é o modus operandi, né, desse grupo aí. Agora é pior, eles não estão apenas começando uma guerra sem os caminhos legais para isso, ou mesmo os caminhos éticos para isso. Eles estão atacando civis. Independente, se fossem traficantes, eu nem vou entrar nesse mérito, mas mesmo que fosse traficantes, ainda assim são civis. Civis em conflito com a lei, civis que podem ser julgados nos Estados Unidos ou na Venezuela ou em qualquer lugar para onde fossem levados, mas não são combatentes. Não é uma força armada organizada. Não é proporcional. Então, o que os Estados Unidos faz, para mim, tem um nome: terrorismo. Se esse terrorismo vai avançar para uma guerra aberta entre dois Estados-nação, ou três, enfim, né, porque a Colômbia também está ali sofrendo esses ataques, eu não sei dizer para você, mas para mim, hoje, o objetivo dele é simplesmente terrorismo. E qual que deve ser a posição dos países da América do Sul e principalmente do Brasil em relação a essas ameaças? E se você acha que as posições, por exemplo, que o Lula tem tomado a respeito são suficientes, são suficientemente críticas para o tamanho, para a dimensão do problema? Não são suficientes. As respostas que todos os países vizinhos aqui, né, todos os países do nosso continente deveriam estar tomando, deveriam ser muito mais severas, né? E aí eu não estou nem invocando aqui uma solidariedade internacional, um conceito do bom e do errado, do certo e do errado, não é nada disso. Estou simplesmente pontuando do ponto de vista estratégico, de defesa desses países, um conflito na sua vizinhança é a última coisa que se deve esperar, que se deve pretender. Veja o caso da Europa, por exemplo, né? Aquele conflito que a Europa patrocina junto com os Estados Unidos no território ucraniano, com a Rússia, mesmo ele tendo sido feito a muitas mãos daqueles países, as falas contrárias à guerra antes do início de fevereiro de 2022 eram disseminadas. Todos os países repudiavam a guerra, diziam que havia um ataque iminente, né, da Rússia, que isso seria desastroso, que eram contrários, que lutariam até o fim. Claro, lutariam porque a luta é deles, né? Eles estavam, ao mesmo tempo que promovendo a guerra com o avanço da OTAN, mas estavam falando contra a guerra. Essa parte me soa estranhíssimo, que a região inteira não esteja, nesse momento, apontando por seus interesses estratégicos próprios, que os Estados Unidos não pode começar a definir no mundo, e principalmente no nosso continente, como ele vai policiar os nossos territórios. Quais bombas? É o oposto do que o senador Flávio Bolsonaro fez ontem, né? Jogue uma bomba aqui no Rio de Janeiro. Sim. Aqui também tem traficantes. Isso aí é o extremo oposto do que a racionalidade manda um governante de direita ou de esquerda fazer. Olha, eu tenho problemas sérios, e isso outros governantes de direita, próximos aos Estados Unidos, inclusive, né, em tempos anteriores, pontuavam: eu tenho problemas no meu país, eu quero ajuda dos Estados Unidos, eu quero fazer um acordo aqui de vira-lata com a CIA, mas eu não quero que você ataque meu país com bombas, eu não quero ser invadido, eu não quero abrir mão de ser o presidente do meu país. Até os mais sabujos dos aliados da CIA, ao longo dos anos, mantinham um mínimo de hombridade, né, de respeito à sua soberania, ao seu povo, à sua nação. O que nós vemos agora é um silêncio abissal da grande maioria. Não, então, né, aqueles que são próximos ao Trump, como o Milley, por exemplo, parece que é óbvio que ele não vai criticar. Não, ele deveria sim apontar que essa não é a solução, mesmo que fosse para bater no Maduro, mesmo que fosse para dizer: veja como o Maduro, né, perdeu o controle do seu país porque é um esquerdista. Mas ele deveria pontuar em algum momento que esse tipo de medida não é aceitável.
porque isso é o normal de um chefe de Estado fazer. Agora, nós estamos em tempos em que os chefes de Estado não se comportam mais, né, como chefes de Estado, são todos, parece que, funcionários inferiores do CEO global, que é o Trump, e o seu board ali das big techs e das grandes empresas. E aí eu vou voltar para a pergunta, falando agora dos governos mais à esquerda. Os governos mais à esquerda, entre eles o do Brasil, do Lula, estão fazendo críticas num tom que eu esperava dos governos de centro-direita, e não o tom de quem é, historicamente, oposto à dominação dos Estados Unidos, que sempre denunciou o imperialismo dos Estados Unidos. Não está inventando nada. Também não dá para fingir que o Lula de hoje e o PT, né, é um partido que nunca criticou os Estados Unidos. Não, olha, não vamos fazer isso, que senão vai soar que a gente é um pouco anti-estadunidense. Não, já existe uma pecha em cima de toda a esquerda, inclusive de segmentos mais ao centro, né, do Partido dos Trabalhadores, de serem anti-estadunidenses, anti-americanos e tudo mais. Isso não vai iniciar agora. Então não há por que temer fazer um confronto direto da posição que a esquerda sempre teve. E aí eu falo esquerda aqui, até centro-esquerda mesmo. Sempre denunciou o imperialismo americano. Isso sempre fez parte da retórica. E é porque agora a gente está tão mais recuado. Essa fala estabanada de hoje, né, que depois ele se retrata, mas e por isso mesmo eu falo que ela é estabanada, porque ele mesmo reconheceu. A gente vai falar disso já com certeza, mas ele reconhece que, além do erro conceitual, né, tem um erro de forma, como ele apresenta. E aí ele vem se retratar mais ou menos só por esse erro de forma. Mas essa fala do Lula, ela se dá justamente porque, ao meu ver, ele não quis citar nominalmente o Trump, ele não quis isso, nem a Venezuela. A relação para domingo, porque domingo eu tenho um encontro. Então, assim, domingo eu tenho um encontro que é muito mais importante para o meu país, em que eu espero avançar mais algumas casas no interesse nacional. Então, eu não vou falar o nome dele, eu vou fazer a crítica, porque eu estou sendo cobrado de fazer, e a situação é grave, eu preciso falar alguma coisa, mas eu vou fazer a crítica como se fosse no genérico, né? Igual aquele deputado ontem lá que estava querendo criticar a advogada que estava na frente dele na CPI, como ele falou, não é você, é a advogada de Banânia. Aí você começa a falar em tese, né? O Lula tentou falar em tese, é uma coisa pior ainda. Não, o que tinha que ser dito era o seguinte: os Estados Unidos não tem prerrogativa de definir quem morre e quem vive nos demais países. Se ele, dentro das suas divisas lá, tem pena de morte, isso é um problema deles, eles que debatam isso. Eu tenho uma posição, inclusive, contrária à pena de morte, poderia dizer o Lula. Ou não entrar nesse mérito. Mas isso é uma questão deles lá. Para fora dos Estados Unidos, eles não têm o mandato de polícia do mundo, muito menos de carrasco e executor. Não podem sair definindo o que é crime pelo mundo e matando cidadão de outros países. Muito menos em águas internacionais, em território internacional, que vige um outro conjunto de leis do direito internacional, e não a lei do país A ou do país B. E aí, em vez de ele falar isso dos Estados Unidos, ele fala em tese. E aí quer falar da situação que o argumento do Trump é: eu estou matando que é bandido. Né? Bandido bom, bandido morto, aquela história que a gente sabe da direita. Estou matando que é bandido, que é traficante. Aí o desvio foi completo. Quando o Lula fala assim, não, mas então, o bandido é também uma consequência de uma sociedade adoecida. Né? Eu tô falando melhor que ele. Traficante é uma vítima do usuário. Mas aquele foi uma gafe. Esse é um discurso. Mas como foi falado que o traficante é vítima, para nesse ponto aqui. O traficante é vítima. É esse discurso que a direita está usando. O resto não importa. O traficante é vítima. Tá dizendo que acabou. O Derrite já gravou vídeo hoje. Eu vi. Essa frase, no fundo, Leandro, ela não é mais nada além de um discurso que o próprio Derrite e toda a direita já sempre usou, que a culpa do tráfico é do usuário. O problema é que ela está tão mal colocada que ela desagradou os dois lados. Ela desagrada a direita, embora esteja falando o mesmo porque que também, Samuel, eu falei disso aqui na abertura, na verdade é o seguinte, essa gafe é um reflexo de uma posição muito conservadora que o Lula tem em relação a drogas. Sempre teve. Muito conservadora. Aí, sim, ele não conseguiu construir o argumento e ainda se enveredou por uma gafe. Eu queria te perguntar uma coisa antes. Eu quero falar sobre Lula e Trump no domingo, mas eu quero uma outra coisa que eu queria saber antes de fechar a questão da Venezuela é o seguinte.
A Venezuela não faz parte do BRICS, porque, inclusive, foi interditada pelo Brasil. Mas ela mantém relações comerciais tanto com a China quanto com a Rússia. Então, há muitos interesses comerciais chineses e russos dentro da Venezuela. Aí eu te pergunto, isso obrigatoriamente não vai ter que colocar o BRICS nesse conflito e transformá-lo pela primeira vez numa espécie de estamento militar dos países que fazem parte dele por conta do conflito com a Venezuela? Não acho que vai acontecer isso, mas não é a primeira vez que eu sou confrontado com essa pergunta, Leandro, vai chegar um momento em que o BRICS, os seus objetivos econômicos, geopolíticos, vai precisar avançar para criar um bloco militar, né, uma instância de dissuasão bélica. Porque os Estados Unidos faz isso no mundo unipolar, os Estados Unidos faz isso tudo concomitantemente, né? Ele, ao mesmo tempo, impõe as armas, impõe o dólar, impõe tudo. Esse é o mundo unipolar que nós entendemos. Então, sempre que alguém questiona, vai enfrentar os Estados Unidos, aí vem um conjunto de possibilidades do que os Estados Unidos vai usar contra você. Ele vai usar o dólar, ele vai usar instituições internacionais e, em última hipótese, ele vai usar arma. É o que acaba qualquer debate. Você não vai enfrentar os Estados Unidos, porque, em última hipótese, ele vai usar arma. E aí, sempre que você debate assim, isso afronta o interesse econômico dos Estados Unidos. Logo, não vai acontecer porque, em última hipótese, os Estados Unidos usaria armas para defender o seu interesse econômico. O mesmo não vale, não tem valido até hoje, para esse novo conjunto de países, né, que seria aí o mundo multipolar. Então, vamos lá, China e Rússia têm interesses objetivos na Venezuela. Mas ninguém chega e diz assim, por conta desses interesses, eles vão fazer igual os Estados Unidos. Em última instância, eles vão usar as armas deles para defender o petróleo venezuelano, que é do interesse deles. Eu não acho que chega nesse ponto ainda. Eu não acredito piamente que a Rússia vá dedicar esforços militares para isso, além, né, de municiar a Venezuela como ela já faz, e não vejo a China disposta a comprar qualquer briga militar no mundo, em qualquer lugar, por qualquer motivo. Ela não faz isso nem com Taiwan, né? Então ela não se mete no conflito palestino, ela não se mete no conflito índio-paquistão, enfim, ela não se mete diretamente em nada. Não me parece razoável imaginar que semana que vem a China vai fazer uma publicação e dizer, se os Estados Unidos continuar ameaçando, eu vou mandar um porta-aviões meu para defender a Venezuela. Nem a Rússia. Então, por mais que a gente até quisesse, alguns de nós, né, poderíamos querer que houvesse essa resposta, pelo menos no nível de dissuasão, para poder parar a afronta estadunidense, não vejo ela acontecendo. E não vejo resposta de lugar nenhum do mundo, porque o Conselho de Segurança da ONU, ninguém fala mais, né? Nem fala mais. Ninguém nem está se perguntando se o Conselho vai se reunir para falar disso ou não. Porque, óbvio, os Estados Unidos vai vetar. Ele é o promotor do ataque, e ele vai vetar, obviamente, vai dizer, não, está tudo certo, o que eu estou fazendo não está certo. Então, a gente não tem uma instância internacional, Leandro, hoje, que possa dizer, vai vir em socorro da Venezuela. E isso deveria ser um dos motivos para que os presidentes da América Latina logo corressem para recriminar a ação americana. Porque eles podem pensar, amanhã, se os Estados Unidos quiser entrar aqui para pegar as terras raras, pegar a Amazônia, pegar, sei lá, aquelas... Eu não lembro o nome do mineral valioso que tem lá na Patagônia. Os Estados Unidos entram e ninguém vai fazer nada. Que ninguém está fazendo nada para defender a Venezuela. A Venezuela é uma produtora de petróleo do mundo. E ninguém está fazendo nada para defender. Quem vai me defender se normalizar essa coisa de que os Estados Unidos vai num, pega, vai no outro, pega? Parece aqueles filmes mal feitos dos Estados Unidos, em que um cara enfrenta 10. Aí você pensa assim, os 10 dão conta dele. Só que é tudo figurante. Ele bate num, enquanto ele está batendo num, os outros estão parados. Aí ele derrota esse aqui, ele vai para o próximo. Bate no próximo, os outros continuam parados. É óbvio que ele vai vencer os 10, um de cada vez. Para mim, parece isso. Se houvesse solidariedade dos presidentes, não é dizer que vai botar tropas nem nada, mas houvesse uma recriminação contundente da Unasul, do Mercosul, do qualquer coisa sul, de uma cúpula que o presidente Lula chamasse. Sabe, eu acho que o único presidente, de fato, hoje, que teria peso político para convocar uma reunião de emergência de um fórum que não precisa nem existir previamente, dada a relevância do assunto, ele poderia convocar uma reunião para tratar deste assunto. O fórum é o quê? O fórum para debater sobre a situação venezuelana e fazer uma recriminação. O Lula poderia ser
esse presidente, mas não vejo também o Lula avançar nisso, porque ele tem as questões próprias do Brasil, dessa conversa do final de semana, de uma tentativa de desfazer o clima criado, né, pelo Eduardo Bolsonaro, que foi muito útil para a avaliação do presidente Lula, mas ele está naquela avaliação assim, já tirei de saldo que eu podia tirar dessa briga. Agora vamos baixar a poeira, vamos manter as relações... Porque o Lula é o cara que acredita muito ainda no mundo que eu chamo de um mundo de ontem, né? É um mundo unipolar em que os Estados Unidos mandavam, que não dá para você caminhar para o outro lado. O Lula até quer manter relações com a China, com a Rússia, com essa novidade do BRICS, mas ele parece encarnar o pensamento do Itamaraty, de que é preciso ficar em cima do muro, um pouco no Ocidente, um pouco no Sul global. E acho que isso é óbvio para todo mundo que acompanha aqui o canal, né? É uma posição muito do Lula, né? Essa conciliação e tentativa de manter o Brasil como uma ponte entre esses dois mundos. O Brasil é aliado dos Estados Unidos, mas também é aliado da Rússia e da China. É o Lula lá de trás, amigo do Ahmadinejad, mas muito amigo do Obama também. Então, essa posição do Lula faz com que ele não opte. É uma decisão estratégica, não é covardia, não é nada disso. Não vou conceituar dessa forma. É uma opção que é muito coerente com a história do Lula. Eu não vou liderar a América do Sul nesse momento e tentar disputar o protagonismo com os Estados Unidos. Eu já tenho essa briga com os Estados Unidos em outras frentes. E eu estou na fase de atenuar essa briga, e não de acelerá-la. Tá, deixa eu aproveitar então. Caminho, né? Deixa eu aproveitar então e falar assim, diante do discurso de Donald Trump, das ações de Donald Trump, né, desses movimentos militares em relação à Venezuela, essa tomada do Caribe por uma frota naval de guerra, a verborragia de Donald Trump, a maneira desrespeitosa como ele trata o assunto, diz que a Argentina está morrendo, né? Enfim, depois até podia falar da Argentina um pouco, mas você não acha que do ponto de vista prático, mesmo diplomático, é inútil tentar conversar com esse cara? É inútil estabelecer um canal de diálogo com esse sujeito, sabendo que, na verdade, a única coisa o único argumento que ele conhece é o da força e que ele não se importa minimamente se está agradando ou não, se o Brasil tem ou não bons argumentos para poder discutir o tarifaço, por exemplo? Eu acho que o que você falou é verdade, que o Trump é um cara que não dá para você querer agradar. Você precisa mostrar força, e aí um grau de rebeldia é importante, porque todos aqueles que foram lá abanando o rabinho para fechar logo um acordo com ele, União Europeia, Japão, voltaram com uma bomba na cabeça, né? Tendo que dar $500 bilhão em investimento de gasto desses países nos Estados Unidos, e ainda saíram com uma tarifa menor do que aquela que ele ameaçou, mas evidente maior do que a que existia antes. Então, vamos resumir. Saíram com uma tarifa maior do que tinham e ainda com uma obrigação de gastar $500 bilhão nos Estados Unidos. Uma derrota completa. E essa é assim, o saldo daqueles que tentam dialogar com o Trump como se o Trump fosse um George Bush, um Obama, ou seja, um presidente republicano ou democrata, tanto faz, de versões anteriores. O Trump é o cara que veio para fazer um curso rápido de o que é os Estados Unidos para todo mundo que era iludido. Ele diz, no governo anterior dele, ele muda, né, a súmula que o governo federal fala sobre relações internacionais. Os Estados Unidos não quer mais manter aquela historinha de regras internacionais, direito internacional, instituições que são de mediação, multilaterais, aquela historinha que foi útil para eles durante 50 anos, pelo menos. Isso aí fica para nossos arquivos históricos, sabe, Leandro? Mostrar como era favorável aos Estados Unidos esse conjunto de regramento do direito internacional que os Estados Unidos construiu para si mesmo. E tem gente liberal que acredita que aquilo era plenamente isento. Então fica para a gente, como papel quase de historiador, dizer, no passado tinha isso e isso era favorável aos Estados Unidos. No momento, o Trump me parece fazer, desde o primeiro mandato dele, e agora acelerou, algo semelhante com o fim de Bretton Woods. Era um conjunto de regras muito favorável aos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos foi lá e derrubou. E falou, agora não vale mais porque eu quero algo melhor ainda. Então o Trump está fazendo agora o seguinte, eu não estou defendendo o mundo pela democracia, pela liberdade, pelos direitos humanos, não é nada disso.
Eu estou fazendo o que eu quero. Estou fazendo porque eu sou um país como qualquer outro e todos os países perseguem os seus interesses, então eu também vou perseguir. Não importa se com isso eu vou causar fome, morte, não importa. O nome do meu ministério não é mais Ministério da Defesa, que eu não vou fingir que eu estou me defendendo. O nome do meu ministério é Ministério da Guerra. E é os Estados Unidos, é um mundo para os americanos. Essa é a visão do Trump, clara e límpida. Algo que nós tínhamos que desnudar naquele conjunto de falácias ideológicas anterior, hoje não precisa mais. O Trump denuncia isso abertamente. E tem gente que não entendeu ainda. Gente como a Ursula von der Leyen, que foi lá se humilhar, ou como a primeira-ministra da Suíça, se não me engano, que nem sequer foi atendida. Pegou o avião, foi lá, ele foi jogar golfe e ela teve que pegar o avião de volta para a Suíça sem ser atendida. Agora, o Lula e um grupo de outros presidentes, né, o Xi Jinping, o maior deles, a resposta foi o contrário. Eu não vou aceitar, eu vou bater de frente. Se você quiser negociar em termos racionais, me chama que eu sento na mesa e a gente conversa. Agora, do jeito que você está fazendo, faça. A tua ameaça é essa? Então faça. Eu não vou correr para ir para dizer, não, tira isso, mas bota esse menorzinho aqui e aí eu faço tudo o resto que você quiser. Então, eu tenho que ser bem honesto, Leandro. Até agora, a postura do governo brasileiro em relação às ameaças do governo americano, e não só ameaças, né, a implementação já em curso dessas sanções, não são tarifas, são sanções, são armas econômicas sendo usadas contra o Brasil, está correta. É uma postura de altivez. Agora, também não precisa ser uma postura de bravata. É evidente que não é bom para o Brasil as sanções. É evidente que nós não vamos conseguir mudar toda a nossa economia de um eixo extremamente ligado à dependência até exagerada dos Estados Unidos para uma interdependência com muitos países. O que vai acabar acontecendo é que a gente vai tirar a dependência de um país e levar para o outro. Não resolveu nada. E vai ter custos nesse caminho, né, para vários setores da burguesia nacional. O nosso amigo Davi De Castro, inclusive, aponta que deixe esse custo, que a burguesia pague. Né, mas eu sou daqueles que acham que esse custo também chega no final, enquanto aumento do desemprego, enfim, tem outros elementos aí que eu acho que vale a pena, sim, o governo federal ter medidas, e eu acho elas muito, muito tênues, sabe? O Haddad atrasou essas medidas durante um bom tempo e fez com que elas chegassem muito desidratadas. Mas, enfim, essa postura do Brasil até agora de eu não vou me humilhar. Você quer conversar? Vamos sentar e vamos falar de negócio. Vamos falar de Bolsonaro, de judiciário brasileiro. Você não vai se meter no meu país. Não vai dar ordem no meu país. Vamos sentar e conversar como adultos. Me parece que esse é o caminho. Eu acho que o Trump vai conversar como adulto no domingo? Não. Acho que ele vai baixar um pouco mais o nível. Tem um primeiro nível da porrada, que é o que ele gosta de fazer, e aí obriga você a sentar na mesa humilhado. O Brasil não foi para a mesa humilhado. E aí, desde aquele encontro na ONU, passando pela conversa por telefone, chegando nesse papo de domingo, o que me parece dos dois lados é o seguinte, já deu, né? A briga de bravata já deu, vamos tentar encontrar um ponto de equilíbrio aqui na nossa relação comercial. E o Lula tem que fazer isso, gente. Não importa se a gente é de direita, de centro ou de esquerda. O papel do chefe de Estado é defender os interesses nacionais, tanto da classe trabalhadora como também dessa burguesia. A gente sabe que sempre é o da burguesia que é defendido, né? Mas eu tenho que lembrar nós também como classe trabalhadora. É papel do presidente da República defender os interesses do capital brasileiro ante o capital estrangeiro. O debate sobre capital nacional versus capital estrangeiro é um debate importante para a esquerda também. E a Argentina, Samuel, eu queria falar, você tocou no assunto lá atrás. Eu fiquei impressionado com aquela fala do Donald Trump, a maneira como ele naturaliza o absurdo que ele mesmo fala, né? Ele disse assim, a Argentina está morrendo, eles estão lutando pela sobrevivência, e né, vai dar um empréstimo de 20 bilhões, mas o Milei falou de um outro empréstimo também de inteligência artificial, de empresas de inteligência artificial, que seria de 25 bilhões. Me parece que ele entrou num processo de delírio, inclusive porque deve estar apavorado com a possibilidade de ser desidratado politicamente nessas eleições que vão acontecer agora no domingo da Argentina. Você podia nos dar um quadro, assim, claro, um quadro mais bem definido do que está acontecendo na Argentina com o Milei? Leandro, em primeiro lugar, o Trump,
há uns 10 dias atrás, né, quando recebeu o Milei lá, falou: esse rapaz está fazendo um trabalho maravilhoso. A Argentina é outra. Ela está maravilhosa, ela está transformada. E 10 dias depois, ou uma semana depois, ele diz: eles estão morrendo, eles estão com fome, é o apocalipse, é o caos. Eu falei: meu Deus do céu, não é o cara que elogiou outro dia? Né? No outro dia ele disse: eu estou dando esse dinheiro aqui, não porque eles precisem. Eles não precisam, ele falou textualmente isso. Vocês não precisam de empréstimo. Vocês estão indo muito bem. É um trabalho maravilhoso. Exemplo para o mundo. Estou fazendo um ótimo trabalho. É um exemplo para o mundo. E aí, pronto, os tambores da direita liberal brasileira bateram, né? Vejam, o Trump reconhece o Milei. 7 dias depois, a ficha, que todo mundo sabia que isso era mentira. 7 dias depois, quando ele fornece os 20 bilhões de swap cambial, ele diz: não, e é cobrado internamente, né? Ué, peraí, o governo está paralisado. Os Estados Unidos, gente, está com o governo paralisado. Os serviços públicos, que são uma porcaria lá, mas ainda assim existem, não estão funcionando. Só está pagando militar, basicamente. E aí tem uma cobrança firme, né, da oposição lá, de como é que é assim? Como é que é isso? Você não tem dinheiro para pagar a conta de americano que já trabalhou e de americano que precisa para comer e para sobreviver, mas tem dinheiro para mandar para a Argentina? Se eles estão bem, por que está mandando? Aí ele vem: meu amigo, ele responde ao jornalista: minha amiga, você está mal informada. Eu estou fazendo isso porque de outro jeito eles vão morrer. Eles estão com fome. É desesperador. Bom, então, citada essa incoerência, que eu sei que todo mundo aqui do canal percebeu, mas eu queria registrá-la, a situação da Argentina é realmente desesperadora. E ela é tão mais desesperadora conforme eles vão passando mais períodos com liberais à frente do governo, tomando as mesmas medidas. A Argentina, diferente do Brasil, vamos fazer um pequeno retorno aqui, diferente do Brasil, no período do boom das commodities, a Argentina não se livrou da sua dívida externa. E o Brasil fez isso. Se livrou, transformou, que era uma dívida, né? E o Brasil agora é credor externo, ou seja, tem mais de 350 bilhões de lastro, de moeda americana, de dólar em caixa para enfrentar turbulências e oscilações cambiais, que são normais, dentro de um sistema de câmbio flutuante, né? A Argentina não fez isso. A Argentina, pelo contrário, no período do boom das commodities, e que entrou muito dinheiro, muito dólar na Argentina, o que eles fizeram foi mais ou menos o que o Milei vem fazendo agora, só que agora o Milei faz ainda pior. Mas o que eles fizeram? O que é isso que eles fizeram? Eles pegaram esse dinheiro e gastaram para manter uma paridade do peso com o dólar completamente artificial. Eu lembro sempre que, embora a Netflix tenha feito um filmezinho elogioso aos pais do real, porque eles resolveram o problema do Brasil, não, o que eles fizeram foi uma estabilização monetária importantíssima, combateram ali, controlaram a inflação, mas que ia estourar se fosse mantido o câmbio atrelado brasileiro com o dólar. O que salva o Brasil, e aí quando ele desatrela, você começa a ter o problema de novo, voltando, porque o real vai se desvalorizando frente ao dólar, e você tem uma dependência externa muito grande, a gente ia voltar a ter o problema. Então não resolveu nada. Eles arranjaram uma janela de estabilização. Quem resolveu o problema monetário brasileiro, ou seja, o problema também da inflação, de forma definitiva, foi aquele que pagou, né, o governo que pagou a dívida externa e transformou num colchão de fundo agora em dólar. Esse é o verdadeiro governo que salvou. Isso não aconteceu na Argentina. A Argentina seguiu tentando manter o peso igual ao dólar, e gastando milhões e bilhões de dólares para poder manter essa artificialidade. E aí, num momento mais recente, vamos falar aqui do Macri para cá, isso acelerou, Leandro. Ele vai lá, pede 20 bilhões para o FMI. Na época foi um caos, né, um desespero, uma gritaria. Meu Deus, 20 bilhões para pagar, foi 15, depois mais 5, uma coisa assim. Para pagar o FMI, nunca vai ser pagável um empréstimo desse. E não foi mesmo, de fato. Agora o Milei fez, em 1 ano e meio de governo, ele basicamente foi lá e pegou 70 bilhões, ele pegou 10% do PIB da Argentina. E em vez deles pegarem esse impressionante, PIB, em vez deles pegarem essa quantia de dinheiro fenomenal e criarem um plano de modernização do parque tecnológico argentino, para quê? Para que com essa indústria, né, porque é um dinheiro que não vai vir toda hora, pega isso, transforma em algo produtivo que vai atrair dólar permanentemente.
É uma coisa básica da economia. Você não resolve problema de fluxo com estoque. Ele foi lá, pegou um bocado de dinheiro, de dólar, e falou, agora eu vou ficar com esse dólar aqui e ele vai me servir para o resto da vida, para eu ficar pagando o meu déficit de balanço de pagamentos. É óbvio que isso não vai funcionar. Agora, esse óbvio é todo dia fingido que não se vê pelos analistas de direita, liberais, que dizem, parabéns, a mágica é um milagre do Milei. Aí tem lá o livro dele, né, o milagre que ele fez na Argentina. Não tem milagre nenhum. É como se eu pegasse, sei lá, 20 mil reais ali amanhã e dissesse, não trabalho mais na minha vida. Não preciso mais, eu tenho 20 mil reais no bolso. Eu vou viver disso agora. Eu vou durar alguns meses e vai acabar. A Argentina fez exatamente isso. Outra coisa é se eu pego esses 20 mil reais e invisto em alguma coisa que vai me trazer uma renda permanente. Essa comparação é sempre ruim, né? Fazer a comparação de uma economia doméstica com uma economia nacional. Mas do ponto de vista da balança exterior, do comércio exterior, do dólar, né, ela faz sentido, porque você não emite dólar. Então, se você não emite dólar, você tem que ter uma maquininha de atração de dólar, que é o que a Argentina não tem. Então, o Milei foi lá, pegou um empréstimo de 20 bilhões, torrou. Agora foi nos Estados Unidos, vai pedir um empréstimo mais de 20 bilhões. Ele sabe perfeitamente que, esse swap cambial pode nunca ser executado, porque o swap é uma autorização. Como se você tivesse uma linha de crédito autorizada. Você não vai lá e pega os 20 bilhões. É diferente do que o FMI deu, 20 bilhões em cash. Os Estados Unidos está criando um mecanismo que funciona parecido, né, com um limite de conta corrente. Né, você vai lá, pega quando precisa, usa, paga juro por isso, basicamente, né, para a gente ter uma ideia. Então, ele não deu os 20 bilhões para o Milei. Sabe por que ele não deu? Que depende da eleição de domingo. Ele sabe, o Trump sabe, o Milei sabe, todo mundo sabe, as pedras da Casa Rosada sabem que esse dinheiro também não vai resolver nada a longo prazo. Ele serve como um cala-boca para o mercado do tipo, ó, vamos combinar todo mundo de ajudar esse cara a eleger, porque aí eu até libero uma parte desse swap e a gente ganha mais um tempo. E todo mundo do sistema financeiro ganha mais dinheiro extorquindo da Argentina. Ou seja, é um grande combinado, Leandro, para enganar o povo argentino. O único nessa história que não vai ganhar dinheiro no final é o povo argentino, que vai ficar submetido, se o Milei tivesse maioria, né, fizesse maioria, submetido a essa regra insustentável de pegar dinheiro e queimar o dinheiro, pegar estoque para gastar no fluxo. E aí o último detalhe, eu sei que eu estou falando demais nessa resposta, mas é porque você me pediu para falar do contexto argentino todo, né? A coisa dos 25 bilhões. A coisa dos 25 bilhões. Muito. Essa é a maior... tem esses 25 bilhões do ChatGPT, não é isso? É o maior fake news, porque não é do Seria do ChatGPT, é isso? Ah, tá. O Sam Altman, que não é o Breno Altman, é o Sam Altman, dono da OpenAI, né, que é a criadora, dona do ChatGPT, participa de uma farsa internacional combinada com o governo dos Estados Unidos e com o Trump, afinal ele é um dos oligarcas do Trump. Ele está fazendo uma farsa. Ele deixou anunciar que a empresa dele investiria 25 bilhões no maior data center do mundo construído na Patagônia, porque a Patagônia é fria. A Patagônia Argentina, que a Patagônia é fria, e para os data centers, quanto mais frio, melhor. Ok. Pegou uma coisa que tem uma similaridade, né, com a realidade e explorou dizendo, vou mandar 25 bilhões para construir. Pronto, já foi o suficiente para o Samidana e outros liberais brasileiros soltarem fogos e mostrarem. Tá vendo? O Milei pegou 20 bilhões emprestado, mas já conseguiu 25 para pagar. Como se fosse assim, né? O dinheiro da OpenAI vai vir para o cofre da Argentina. Não, ele vai vir com um investimento para se gastar com obras e tudo mais. Uma pequena parte disso vai virar imposto e vai para os cofres da Argentina. Já seria um absurdo econômico dizer isso. 25 bilhões para pagar 20, não é? Mas pior, sabe, Leandro? Nada disso é verdade. Não tem 25 bilhões. Não tem bilhão nenhum. Não tem nem milhão. Não tem nada. O Sam Altman foi obrigado a responder aos stakeholders lá do Império Americano, lá, né, do Wall Street, que questionaram. Peraí, você vai gastar 25 bilhões num projeto só? Deixa eu ver os balanços da tua empresa aí, se não vai prejudicar. Aí ele respondeu, fica calmo. Isso. Não vou gastar 1 centavo. Ué, não vai gastar, mas lá estão dizendo que vai. Afinal, da onde vem os 25 bilhões? Ah, não, vem de uma tal de Sur Energy. Ah, é a Sur Energy. Eu só vou comprar depois que estiver pronto
aí eu vou comprar a capacidade de processamento desse data center. Ah, entendi. Vamos ver quem é a Surenergy. A Surenergy, meus amigos, tem um capital social, né, um capital financeiro dela menor do que uma empresa que eu e o Leandro possamos abrir. Ela não tem capital nenhum declarado. É uma empresa fantasma. E aí os jornais argentinos estavam primeiro lidando com cuidado disso, mas está começando a se expor. A Surenergy é uma empresa pequena, fictícia, com um site feito num Wix da vida, chamaram o sobrinho para fazer um site de última hora. Essa empresa não existe, não tem dinheiro, muito menos 25 bilhões de dólares, e ela, na verdade, é um cavalo de Troia, porque é uma empresa que já foi usada pelo próprio Milei em golpes anteriores, menores do que da criptomoeda e muito menores do que esse da OpenAI. Ou seja, não tem 25 bilhões nenhum, não tem construção de data center nenhum, e isso só serviu para que samidanas da Argentina, né, os homólogos dele de lá, vendessem, viu? A solução chegou, votem nos candidatos do Milei. Ele vai salvar a Argentina. É toda uma construção nessa semana de fantasmas, de ficções, de mentiras, de fake news, para tentar diminuir a derrota que o Milei vai sofrer no mundo. Tá certo. Thalita, Sotero, por favor, tem umas perguntas aí, uns comentários. Como sempre, Tem. quando o Samuel vem conosco. Tem sim, vamos lá, olha só. Aqui o Alessandro Rocha falando, Samuel é presença importante aqui no Farol, vale a pena assistir. Felipe, nossa, eu falei e tirei aqui a mensagem, mas eu já vou colocar de volta. É que tem uma pergunta aqui que é o Pode Crer Amizade. Diz o seguinte, Samuel, acredita que exista um mundo unimultipolar no qual Estados Unidos domina em armamentos, mas existem diferentes polos econômicos? Ou seja, pode haver um mundo multipolar? Então, eu sou daqueles que acredita que não existe essas fragmentações, né, do poder global. É uma corrente, enfim, das relações internacionais, da política econômica, da economia política internacional, a brasileira, né, o Luiz Fiore é o maior representante vivo, inclusive, dessa corrente. O entendimento é de que as coisas não andam descasadas. Você não tem poder real se você só tem poder econômico sem poder militar, e vice-versa, né? As coisas andam juntos. O capitalismo, do ponto de vista dessa escola, o capitalismo é justamente isso. O imbricar do poder estatal, o poder de dissuasão, de violência legalizada, estatal, com o poderio econômico. É assim que o capitalismo se desenvolve, os Estados-nações surgem e tudo mais. Então, um mundo multipolar, ele só existe, e para mim é uma transição que nós vivemos agora, nós não estamos no mundo multipolar. Eu não sou signatário, né, da forma de análise, por exemplo, do Pepe Escobar e de alguns outros, de que nós já estamos no mundo multipolar. Não, nós estamos num momento de transição, em que houve uma dominação unipolar, que vem desde o Reino Unido, vamos dizer assim, né, da Inglaterra, depois os Estados Unidos, aí sim de forma acelerada, no capitalismo financeirizado. Esse é o mundo unipolar que nós conhecemos, e que estamos nos estertores dele. Agora, o mundo multipolar é um mundo no qual diferentes blocos de poder no mundo competem entre si, né? E aí você tem uma reprodução, de certa forma, dos atrelamentos de países menores a esses blocos de poder, a esses centros de poder. Não está superado o problema. O mundo multipolar é uma maravilha, é o paraíso das testemunhas de Jeová. Não é isso. Ele continua tendo todos os problemas intrínsecos. A divisão internacional do trabalho, a mais-valia que é praticada internamente dentro desses países. O problema persiste. É só uma nova realidade. E essa nova realidade, para mim, sequer está colocada ainda, sabe, Thalita? Porque nós ainda... E essa é a coisa que eu digo que o Lula ele fica nessa ponte entre uma coisa e outra. Defender um mundo multipolar é defender um mundo no qual uma moeda de um país não seja mais a moeda de uso internacional, que é uma aberração. De fato, os Estados Unidos não tem que se preocupar com a questão de oferta no mundo inteiro no momento em que ele cria demanda emitindo dólar. Né? Quem tem que se preocupar isso é um país dentro da sua economia nacional. O Brasil, quando emite reais, não gera inflação automaticamente. Ele gera inflação se ele não tiver oferta
para responder essa demanda. Então, tem que sentar o Haddad, o Galípolo, por exemplo, e pensar de forma organizada e não estanque como as coisas estão funcionando. Vamos lá, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu vou emitir tanto dentro de tanto tempo e eu espero um aumento da produtividade nacional, da oferta, de igual monta ou superior, para não ter inflação. Isso é pensar a macroeconomia de forma organizada, isso é uma obrigação do país dentro do seu país. Os Estados Unidos não tem nem como imaginar qual vai ser a oferta do mundo para a quantidade de dólar que ele coloca. Ele nunca se botou esse problema. Se ele está gerando inflação no mundo inteiro, ele não está nem aí. São as grandes crises, né, que a gente está falando aqui as crises externas, né, da Argentina, do Brasil, enfim, de não ter dólar suficiente. Isso posto, quando a gente tiver um mundo multipolar de fato, não vai ter mais sentido um único país emitir a moeda de transação. E nem faz sentido que a moeda do dólar passe a ser o yuan, ou o renminbi, né? No renminbi passe a ser a moeda. Não é para trocar de uma moeda nacional para outra moeda nacional. É para que a gente possa fazer transações ou em cestas de moeda, como pensou já lá atrás, né, o Keynes, ou no sentido do que está avançando, relações bilaterais. O Brasil tem que ter um estoque de renminbi, de rúpia, de rublo e assim por diante, e vice-versa todos os outros países. E a gente vai transacionando diretamente, sem necessidade do dólar atravessando. Então, só o fato da gente caminhar para esse outro mundo mostra o seguinte, e aí, terminando a resposta para o nosso amigo aqui, né? O mundo multipolar, não pode existir um mundo multipolar na economia, enquanto existe um mundo unipolar no poderio militar. As duas coisas ou andam juntas ou não andam. Bom, aí um comentário do Felipe Amaral. O Petro, presidente da Colômbia, falou no passado que nós, sul-americanos, podíamos ser os palestinos no futuro e citou exatamente que as facções criminosas poderiam ser a desculpa. Nós somos os mais do que os palestinos, né? Nós somos um muçulmano, né? Os Estados Unidos sempre produz o inimigo externo. Quando ele acaba ali com a Guerra Fria, né, formalmente, enfim, cai o Muro de Berlim, o inimigo que era o russo, né, que era o soviético, nos filmes e tudo mais, ele passa a ser o povo islâmico, né, de forma geral. É a figura do terrorista, do homem-bomba, etc. Ele vai trabalhar isso ao longo dos últimos 30 anos. Então é mais do que propriamente o palestino. Você sempre tem um inimigo de que desde a criança pequenininha ela vai sendo introjetada culturalmente de que aquele é o perigoso. O louro de olho azul é a segurança. Quando você estiver num parque e você vê um louro de olho azul aqui e um cara barbudo ali, a criança automaticamente, ela pode nem saber falar direito ainda, ela já sabe identificar o que é seguro e o que é perigoso. Isso é uma introjeção cultural que ela faz. E que os Estados Unidos fez ao longo das últimas décadas, em torno da figura do cara do Oriente Médio como o sujeito terrorista, o perigoso, o inimigo número 1. É terrorista, tem que matar. Terrorista não tem direito, não se negocia com terrorista. Solução para terrorista é matar, não tem direitos ali a serem tratados. Com o que me parece agora, com o tempo, a gente pode caminhar para o que o nosso amigo colocou aí, citando o Petro, para transformar o sul-americano na versão contemporânea do terrorista, né? Que é o traficante. Veio do Brasil, hein? Deve ser traficante. Tem essa cara aí, tem essa pele meio parda, com essa cara meio índio, e traficante. Até que a gente comece a introjetar, e não tem um momento que alguém, né, oficialmente diz, é a partir daqui que isso está acontecendo. Não, isso vai acontecer aos pouquinhos. Até que está disseminado de tal forma que a criança que não sabe nem falar, por elementos semióticos, né, que a semiótica é isso, é a cultura sendo introjetada pela imagem, ele começa a ver todo mundo que tem cara de sul-americano é um potencial perigo. E se é perigoso em potencial, eu tenho autorização para matar. Eu tenho autorização para pegar e deportar, para pegar e mandar para El Salvador, sem direito, sem advogado, sem nada. É a construção do inimigo externo, né? Eu citei os Estados Unidos, mas eu poderia me referir, por exemplo, ao modelo nazista, que é quem popularizou isso, né? Eu crio um inimigo, eu massifico a visão de que esse é o grande adversário a ser enfrentado, eu deixo nas entrelinhas que uma vez derrotando esse inimigo, tudo de bom vai acontecer, os problemas estarão resolvidos, e aí eu
legitimo isso socialmente, né, de que deve ser assassinado. Ué, era um barquinho de pesca de 3 metros, menor do que daqui até a parede ali atrás, que cabe 3, 4 pessoas. É um absurdo usar um instrumento de guerra, como a gente descreveu minutos atrás aqui, para atacar um barquinho desse. Ah, mas era um traficante, sabe? Então tudo bem. Se era traficante, aí tudo faz sentido. Né? Até matar minha mãe. Se você disser que minha mãe é traficante, aí não, tudo bem, então pode matar minha mãe. É uma capacidade de criar, Leandro e Thalita, de criar a coesão social para qualquer coisa, até a mais brutal, que a gente não tem noção do tamanho disso, né? Da capacidade disso, de formar gerações. A minha geração, eu estou com 38 anos, a minha geração foi criada assistindo naturalmente na televisão Caceta e Planeta, fazendo piada com um muçulmano. A minha geração normalizou falar nas relações políticas de um partido de esquerda, que, aliás, inclusive hoje eu estou como vice-presidente estadual do partido, chamar alguém que discorda de mim de forma veemente de xiita. Olha, ele é xiita, hein? Ele não abre mão da posição dele, ele é radicalizado. Ele é xiita. De tal forma que nós introjetamos isso. Então, o amigo aí está certo. Eu acho que o Petro está certíssimo também. Está sendo feita uma construção e é por isso que era necessário que os presidentes da América do Sul, Lula puxando essa fila, tivessem noção desse debate maior. Não é apenas a defesa, a solidariedade a um país vizinho. São os interesses objetivos do meu país, tanto de curto prazo, para que eu não seja invadido ali na frente com os mesmos argumentos, como de não criar um estereótipo em torno da minha nacionalidade, da minha região. E nesse sentido já tem, inclusive, um balão de ensaio em querer se transformar as organizações criminosas brasileiras em organizações terroristas, que é justamente para tentar criar um cenário, né? Falar que estamos numa narcocultura. Então, já me parece que já tem uma construção justamente para se pensar a partir dessa dinâmica mesmo. Eu vejo isso, Thalita, já há um tempinho aqui no Rio. O Rio é, né, conhecido pelas milícias, né, que é esse agrupamento de agentes do Estado que usam das armas, das prerrogativas e tudo mais para impor terror, enfim. Né? Aí agora, isso parecia que era parte da paisagem do Rio de Janeiro. Tinha governante que dizia que isso era normal, natural, defendia, autodefesa popular, alguma coisa assim. Aí, para poder dar o toque de mágica para dizer que é ruim, começou a se falar narcomilícia. É milícia, gente, é milícia, a mesma coisa. Ela só passou a explorar mais um produto. Ela explorava 200 produtos. Aí, na hora que ela explorou 201, aí não, aí mudou, porque botou ali o sufixo narco, narcomilícia. Como existe um debate permanente feito sobre qual é a vantagem e a desvantagem, né, dessa guerra às drogas, agora eles fazem uma associação para fortalecer o sufixo narco. Né? Aí eles colocam um prefixo. Eu sou de português, que erro horrível, né? Prefixo narco. Agora eles botam um sufixo, que é narcoterrorista, que é misturar as duas palavras, é o ruim com o mal. Sabe? Junta as duas coisas, vamos tentar botar uma palavra mais pesada possível para criar coesão social suficiente para que a gente continue a guerra às drogas. Porque, se você olha a frase do Petro, que ninguém citou aqui, mas o Petro é um dos presidentes, talvez o único hoje no mundo, em que faz o debate da despenalização, não é descriminalização, mas da despenalização do porte de cocaína. Isso já foi feito, a despenalização, no Canadá, já foi feito em Portugal, já foi feito na Holanda, já foi feito nos Estados Unidos, no estado do Oregon, vige na Argentina, que é você considerar até determinada quantidade, né, de cocaína sendo transportada, 2,5 gramas no Canadá, 1 grama na Colômbia, enfim, como para uso pessoal. Então, você, em Portugal, por exemplo, se pega com 2,5 gramas de cocaína, o máximo que vão fazer com você é te inscrever num curso para te dizer, olha, isso é ruim, isso faz mal para a tua saúde, eu vou te acompanhar, porque você pode se tornar um viciado, é um problema de saúde pública. Cocaína, não estou falando de maconha, de cocaína.
Porque os estudos apontam que, primeiro, no Brasil você tem pelo menos 3 milhões de usuários recorrentes, ou seja, pessoas que usam toda semana cocaína. Não é pouco, gente. E vamos lá, não estou falando de maconha de novo, eu estou falando da cocaína. E muito menos estou falando de álcool, que é totalmente liberado, tem propaganda, financia tudo por aí. E o número de pessoas que se envolvem em atos violentos por conta do uso da cocaína é muito inferior àqueles que fazem isso, inclusive proporcionalmente, não estou falando apenas em números absolutos, aos que o fazem por uso de álcool. Então o Petro diz assim, por que o uísque é uma droga socialmente aceita, paga a conta de candidato político nos Estados Unidos, inclusive abertamente, e a cocaína tem que ter uma guerra mundial, porque ela é produzida aqui da folha de coca, pelo colombiano. Então tem uma xenofobia nisso, é etnocêntrica, essa escolha do que pode e o que não pode. Então esse debate é um debate que eu não estou nem colocando aqui, a esquerda brasileira deveria fazer o debate da despenalização da cocaína. Eu acho que a gente está anos-luz de ter capacidade de fazer um debate desse. Mas a gente não pode perder isso de horizonte, né? E achar que não, ele é traficante. Olha o palavrão aí. Ele vende droga, então ele tem que matar. E aí sustentar um senador do meu estado que pede para jogar bomba no meu estado. Que jogue bomba, e não jogue bomba ali naquele, como que é? Vivendas da Barra, porque é muito perto de onde eu moro. E ali tem uns barquinhos que saem dali de frente na praia da Barra. Aqui tem a Lagoa da Barra também, tem um monte de barquinho. É isso que o senador Flávio quer que ataque? Que eu tenho certeza, pelos índices que tem no Rio de Janeiro de comércio de drogas, que a probabilidade de ter droga nesses barquinhos é muito superior do que a de ter droga em barco em alto mar. Tá bom, Flávio? Na Baía de Guanabara, né? Que é onde ele disse que deveria jogar bomba. Mas vai jogar bomba na Baía de Guanabara? Vai jogar bomba aqui na Lagoa da Barra, nas praias do Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus, cara. Nem para um político de direita é admissível, sabe, gente? Um tipo de fala dessa. É uma fala completamente... sei lá, não deve ter ninguém de direita vai entrar aqui para assistir o canal, mas é uma vontade de virar, chamar alguém de direita e falar assim, meu amigo, você concorda com isso aqui? Tudo bem, você sabe, concordar que tem que combater a droga, o tráfico com armas, com letalidade, embora isso não funcione. Mas você está propondo jogar bomba na cabeça da gente, na minha, na sua. Eu não uso droga, eu não vendo droga, não tenho nada a ver com isso. Na sua cabeça, você vai votar nesse cara, esse cara vai tentar se reeleger no que vem. É absurdo isso. É isso. Só o último comentário aqui, que, enfim, acho que dialoga um pouco com essa última fala, que a doutora Esquisitona diz: a categoria traficante é extremamente difusa, funciona para atacar e incriminar quase qualquer pessoa. Ou determinado grupo de pessoas, né? O não é aleatório. traficante que é criminalizado mesmo, a gente sabe muito bem, criminalizado, que vai ser preso, enfim, que vai Tem um sofrer. comentário, Thalita, do Rodrigo Pimentel, que é um cara extremamente polêmico, de direita e tudo mais. Eu acompanho ele. Pois é, ele falou outro dia lá no canal dele o seguinte, ele falou, olha, traficante mesmo, aquele que enriquece, né? Igual a gente tem uma visão de Pablo Escobar, etc. Isso não existe no Comando Vermelho, terceiro comando, não existe. Não existe. Existe no PCC. E é aquele cara que está geralmente de terno, gravata, negociando Bitcoin. E na Faria Lima. Na Faria Lima, não está na favela. Isso foi comprovado, inclusive, né? Ele fala assim, Lima, o NEM, o Fernandinho Beiramar, fala aí, qualquer nome de traficante desses mais famosos, inimigo número 1 do Rio de Janeiro, pensa nele. Ele não é milionário, ele é rico. Ele é rico. Mas ele não é milionário, ele não sai por aí comprando Ferraris e castelos e mansões e apartamentos, ele vive dentro da favela. Um dos poucos que saiu, eu não lembro o nome, ele fala assim, um dos poucos que saiu, veio morar na Barra da Tijuca, logo foi fugido de volta para lá. Esses caras não levam vidas nababescas, sabe? O miliciano vai ter uma vida muito mais de ostentação do que um traficante desses. Porque ele não é traficante. E aí esse cara polêmico de direita fala isso. Ele é um varejista da droga. Ele é um comerciante. Ele é um vendedor. Assim como tem o dono do bar que vende cerveja e cigarro, tem o dono da boca ali que vende maconha, cocaína, heroína, qualquer outra coisa dessas.
O traficante mesmo é o cara que trafica, ele traz, ele transporta, ele produz às vezes e ele transporta. Para isso ele tem que ter o que o PCC tem. Empresas de transporte com mais de 1.000 caminhões na frota, indústria, né, de gasolina, de combustível, frota de avião, submarino. Isso os traficantes do PCC têm. Então, o PCC, sim, pode ser chamado ali de barões do tráfico do Brasil. A gente vai debater o que deve descriminalizar ou não é outro debate, mas eles são, de fato, barões do tráfico, desde a produção ao transporte até a venda. O que nós temos que é preso, que lota as cadeias no Brasil, não é traficante. É varejista de um produto ilegal. Ponto. É igual o cara que faz qualquer outro tipo de venda ilegal, de animais silvestres, de produtos roubados, etc. A ideia de que o traficante é a epítome, né, do mal, e aí pegar um rapaz, um pobre coitado, e prender ele durante 20, 30 anos, porque ele estava vendendo 20 gramas de um negócio, 100 gramas de um negócio, e dizer, ele era traficante, porque ele estava vendendo. Não, ele era varejista, comerciante de um produto ilegal. Traficante, meu amigo, nem pega, a gente nem toca na droga, nem usa droga, não toca na droga. Ele é um investidor daquele negócio. Nem na Isso aí, favela Samuel, moram vamos encerrando também, que né? vai começar a cultura brasileira agora, né? É isso. Samuel, obrigada mais uma vez por vir aqui. Aguardamos que você volte, né, Leandro? Porque Sempre, nós e né? a nossa audiência Sempre, também sempre. gosta muito de te ouvir. Sim, Obrigado, exatamente. vocês são muito receptivos, eu gosto muito de estar aqui. Gosto sempre de estar com vocês em qualquer lugar que vocês estejam, e aqui também é muito bom. Um abraço, estou à disposição. Obrigado, Samuel. Tchau, tchau. Forte Samuel, abraço. até a próxima. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Realmente, valeu. Tchau, tchau.